Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E La Liga tá voltando. Amanhã vai ter jogo do Girona contra o Raio Vallecano, vai ter jogo do Oviedo contra o Villarreal e no sábado, que todo mundo tá esperando, o jogo do atual campeão, a estreia do Barcelona, o Barça de Hansi Flick, o Flick Flaca. Se você não tava com saudade, você é maluco. Foi o time que mais encantou no futebol europeu na temporada passada e tem muitas expectativas de que nessa próxima vai encantar ainda mais. Então, se volta ao Campeonato Espanhol, voltam os nossos vídeos de análise pré-jogo, onde a gente fala de como joga o adversário do Barça, de quais são as prováveis escalações das equipes, de quais são os jogadores mais perigosos do adversário, tudo que você já se acostumou a ver. E se ainda não me acompanha, fica aqui que você vai entender a profundidade da nossa discussão. Mas antes, aquele lembrete, você sabe, é importante, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Ah, então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Eu vou te devolver entretenimento. E o nosso entretenimento de hoje começa abordando algumas informações sobre o histórico do confronto entre Barcelona e Mallorca. Eu foquei especificamente nos jogos em Somoy, que é onde vai acontecer a partida entre Barcelona e Mallorca, é na ilha de Palma de Mallorca, aonde, para quem não sabe, a gente também tem a utilização do dialeto catalão, do idioma catalão. Fala-se catalão em Mallorca, mais do que se fala o espanhol. Muito interessante aí a curiosidade. Então, são irmãos de idioma. O catalão, que é idioma oficial de um país, então deixou de ser dialeto, virou idioma, é o idioma oficial de Andorra, também falado na Catalunha e em algumas outras regiões adjacentes, inclusive na ilha. Lá, o Barcelona tem excelentes memórias. No século XXI, então pode pegar desde 2001 até agora. Foram 18 partidas que aconteceram no estádio do Mallorca, entre todas as competições. O Barcelona conseguiu 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Somente uma derrota em 18 jogos, 14 vitórias acumuladas pelo Barcelona, uma vantagem brutal, especialmente quando você leva em consideração que está jogando no estádio do adversário. Se fosse no Camp Nou, talvez você não se impressionasse com esse número, mas no estádio do Mallorca, onde teoricamente a equipe local deve ter melhores números, o Barcelona tem um aproveitamento brutal. E aí, um aproveitamento ofensivo sempre muito positivo, tá? Desde 2002, toda vez que o Barcelona foi no estádio do Mallorca, fez pelo menos um gol. De 2002 para cá, pega 13 anos na conta, todas as vezes que o Barcelona visitou o Mallorca, balançou as redes. E com o ataque atual que tem o Hansi Flick, deve balançar mais ainda. Afinal de contas, você deve lembrar, na temporada passada, no pior momento do Barça na temporada, naquele momento em que perdeu para o Leganés, perdeu para o Las Palmas, empatou com o Celta de Vigo, empatou com o Betis, perdeu para a Real Sociedad, tudo em sequência. Quando pegou o Mallorca na casa do Mallorca e estava todo mundo preocupado, caramba, jogo fora de casa contra uma equipe muito sólida defensivamente, a casa vai cair, mais um tropeço. Barcelona foi lá e meteu 5-1 nas fuças do Mallorca e depois voltou a cair de rendimento, continuou tropeçando até o final do ano, só a partir de janeiro que a coisa começou a engrenar e o time foi bater campeão. Então ali naquele período entre novembro e dezembro, onde o Barça até outubro era disparado o melhor time do campeonato, e de janeiro em diante voltou a ser disparado o melhor time do campeonato, nesse período de má fase entre novembro e dezembro, o único alento, o oásis de bom desempenho foi contra o Mallorca em Samoy. Então, ainda que seja uma partida fora de casa, é num estádio que costuma trazer boas lembranças, os dados estão aqui para você. Boa parte desse vídeo, você que já está acostumado, me acompanha há mais tempo, você deve saber que a gente avalia com muita profundidade os dados dos atletas e tudo mais, só que boa parte desse vídeo vai ser baseado na temporada passada. Afinal de contas, você sabe bem, é a primeira partida da temporada, tanto do Barcelona quanto do Mallorca. Então, a nível de comparação, a gente vai ter que ser mais tímido. Mas eu posso te garantir que o Mallorca mudou muito pouco de uma temporada para outra.
Perdeu o seu zagueiro que, quando o time jogava numa linha de 5, era titular pela esquerda. E quando o time jogava numa linha de 4 defensores, era a primeira opção no banco de reservas, não era titular. Perdeu o Copete, que foi pro Valência, zagueiro. E também perdeu o Fernandes, que estava emprestado ao Mallorca pelo Girona. Não era titular, mas ficava alternando entre ser um 12º jogador vindo do banco ou atuar no meio-campo sempre que necessário, sempre que havia algum desfalque, e também foi embora. Mas, para substituí-lo, foi trazido o Pablo Torre. É um outro patamar de jogador, um jogador muito mais técnico, muito mais interessante, que a gente imagina vai ser titular absoluto dessa equipe do Mallorca. Para o lugar do Copete não trouxeram ninguém. Então vamos ver se acreditam que no elenco já tem alguma solução, ou se o Mallorca ainda vai buscar alguém até o final dessa janela, o que no Campeonato Espanhol é muito mais difícil que em qualquer outro lugar do mundo. A gente que torce para o Barcelona acha que é um problema só do Barça, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, o Real Madrid precisou de uma artimanha de registrar o Mastanto Ono no time B para poder utilizá-lo no campeonato. E o Atlético de Madrid contratou o Raspadori, mas ainda não conseguiu a inscrição dele em La Liga. O normal é que todo mundo consiga resolver tudo até o final de agosto, até o dia 1º de setembro, que é a data final para a inscrição dos atletas, salvo casos especiais de lesão grave. E aí você pode buscar alguém sem contrato. O Barcelona fez isso temporada passada com o Chesney, mas o normal é que até 1º de setembro tudo tenha que estar resolvido, e normalmente tudo se resolve. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, o Levante só tem 3 jogadores inscritos, e você tem 5 equipes com menos de 11 jogadores inscritos, correndo o risco de ir para a partida e perder por WO. Vamos ver como é que vai ser essa primeira rodada, uma rodada de inscrições relâmpago e em que a maioria das equipes não terão todos os seus reforços à disposição. O Mallorca não é exceção. Se ainda for buscar alguém, é para depois da partida contra o Barça. O que tem agora é as mudanças que eu já comentei com você. E um adendo, um asterisco, o ala titular pela direita, que é o Pablo Maffeo, que ganhou notoriedade no Brasil, porque todo jogo contra o Real Madrid ele arrumava uma confusão com o Vinícius Júnior e vice-versa, né? Se provocavam muito dentro do jogo, tá, pessoal? Sem aquelas coisas absurdas que a gente sabe que já aconteceram com o Vinícius Júnior em estádio. Provocações dentro do jogo, chegadas mais fortes, tu é ruim, não, ruim é tu, aquelas provocações de campo de jogo, ele sempre entrou muito na mente do Vinícius Júnior. Ele virou a antítese, ele virou o antídoto ao jogo do Vinícius Júnior. Quando eles se enfrentavam, pelo menos nas primeiras vezes, ele sempre conseguia levar vantagem, tirando ele do jogo na base do psicológico. Depois o Vinícius se acostumou a jogar e aí ele começou a ter uma certa vantagem em relação ao Maffeo. É uma peça importante. Se você está escutando algum ruído é porque eu estou virando a página aqui do caderno. É uma figura importante para a equipe, e como ele está querendo sair, o Mallorca está querendo vender, e existem ofertas, existe interesse de clubes de outros campeonatos, é bem provável que ele não jogue, mesmo sendo parte da equipe. Afinal de contas, vai que ele joga, se lesiona e melam os negócios. O time que está querendo comprar desiste, o Mallorca que estava contando com aquela grana não tem mais, e o Maffeo que está querendo outros desafios fica a ver navios. Então, a tendência é que ele não jogue. Então, já é um desfalque com a temporada começando. Primeiro jogo da temporada já tem um desfalque pro Mallorca, o Maffeo, o ala titular pela direita, não deve jogar, beleza? Esse time do Mallorca na temporada passada, mais informação, porque aqui tem informação. Aqui tem informação. Mais informação para você antes da gente ir para análise. O Mallorca na temporada passada foi a 6ª melhor defesa de La Liga, tomando apenas 45 gols. Só quem teve defesa melhor que o Mallorca foram as equipes do G4, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. O Villarreal, que terminou em 5º, classificou para a Champions, teve defesa pior que a do Mallorca. Foi a 6ª melhor defesa atrás dos times do G4 e do Getafe. O Getafe que, na base do antijogo, conseguiu ser uma das melhores defesas do campeonato, só ficando atrás dos times que estavam no G4, né?
No entanto, apesar do bom desempenho defensivo, o Mallorca teve um problema muito grande no ataque, principalmente na criação de oportunidades. Não à toa, a contratação do Pablo Torre foi prioritária para o time das Ilhas Baleares. O terceiro pior ataque do campeonato foi o Mallorca, empatado com a Real Sociedad. O pior ataque foi o Valladolid. O Valladolid foi o pior tudo, né? Foi o pior ataque, foi a pior defesa. O Valladolid foi um time de segunda divisão tentando jogar a primeira, muito mal organizado, muito mal planejado. Não é à toa que os torcedores, logo nas primeiras rodadas, já queriam a troca do técnico e que o Ronaldo deixasse de ser o proprietário da equipe. Muitos protestos frente ao dono da equipe. Foi o pior tudo, o Valladolid. E o segundo pior ataque foi o Getafe. O Getafe que defendia muito bem, mas o preço que pagava para defender bem era não conseguir atacar. Com o Mallorca acontecia a mesma coisa. E a gente faz o gancho. Por que isso acontecia com o Mallorca? Por que defendia bem, apesar de ter tomado uma pisa do Barcelona? No primeiro turno, 5-1, e no segundo turno, só 1-0, mas se você puxar pela memória, um resultado mentiroso. Foram 16 finalizações do Barcelona no gol. Só uma entrou. A maioria travada pela zaga e alguns milagres do goleiro Léo Roman, que até aquele momento ninguém conhecia, e daquele jogo contra o Barcelona em diante, ganhou até uma renovação de contrato. Daquele jogo em diante, ele passou a ter uma importância muito diferente para o Mallorca e até começar a ser almejado por outras equipes do Campeonato Espanhol. Você deve lembrar dessa partida. Então foi 5-1 no primeiro turno e 1-0, que tinha tudo para ser 4-0 no segundo turno. De maneira que o Barcelona não teve a sensação que o Mallorca tinha uma boa defesa, mas tinha. E ao mesmo tempo era um time que atacava pouco. Motivo central, é uma equipe que joga normalmente, principalmente quando enfrenta equipes do topo da tabela, com uma linha de 5 defensores, 4 meio-campistas e só um atacante isolado na frente. Também existe uma variação tática do técnico Jagoba Hazard, em que ele joga no 4-4-2. Só que esse 4-4-2 é com 3 volantes. Não é um 4-4-2 com 2 meias abertos e 2 volantes box-to-box, estilo futebol inglês, em que os volantes atacam, defendem, estão indo de uma área a outra, daí a expressão em inglês, box-to-box. Não é. 3 volantes, um meia que também recompõe, mas que no momento em que o time recupera tem a responsabilidade de levar à frente. No entanto, contra o Barcelona, o normal é que eles venham com a sua formação mais defensiva, que é o 5-4-1. Ambas são retranca, mas o 5-4-1 mais ainda. 3 zagueiros muito altos, muito físicos, protegendo a área, o que para o Barcelona não deve ser uma grande dificuldade, porque com a lesão do Lewandowski, muito provavelmente jogará o Ferran. É muita movimentação, não tem muita bola na área, é muito toque por baixo. Esses zagueiros não têm um alto nível técnico na saída de bola. Não é o Bastoni, que é um terceiro zagueiro pela esquerda, mas quando o time precisa, ele se projeta no meio de campo e ajuda na criação. Não tem. Até porque se tivesse, provavelmente o Mallorca não estaria no meio da tabela no Campeonato Espanhol, teria tido mais protagonismo. Não tem defensores desse nível. E nesse sistema do 5-4-1, a ideia é, na saída de jogo, ao invés de tocar a bola para chegar no ataque, fazer a ligação direta para o volante se virar. Perdão, para o centroavante se virar. Fazer a ligação direta para o centroavante se virar. As opções de ataque do Mallorca, elas são ambas jogadores altos, fortes e que sabem trabalhar no pivô. O Larin e o Muriqi. O Muriqui é o titular, o Larin às vezes joga ao lado do Muriqui, mas majoritariamente ele entra no segundo tempo quando o Muriqui está cansado ou assume a condição quando o jogador, o Kosovar, está lesionado, né? O Muriqui que tem problemas aí, de vez em quando ele está no departamento médico. De maneira que a ideia do Mallorca, lembrando, estamos baseando na temporada passada, talvez nessa próxima, muito difícil, mas não impossível, o Jacob Arrasate resolve que ele vai mudar para o 4-3-3 e vai para dentro do Barcelona. Mas o normal é que não seja assim, é que ele repita o 5-4-1 que ele escalou em Montjuic. A ideia é tentar puxar contra-ataque com a velocidade dos alas, o que pela esquerda com o Mojica vai dar para permanecer, mas com o Maffeo pela direita, a gente já falou, o argentino não deve ir para campo, já está com o pensamento
em outros desafios. 3 zagueiros altos e físicos, embora pouco técnicos. Muito provavelmente você vai ter o Valgen, o Railo, e com a saída do Copete, essa terceira posição. Esse terceiro zagueiro, ele tá uma incógnita, né? Tá tendo uma briga dentro do clube. Existe um jogador belga, o Van der Heyden, que volta de empréstimo e é o favorito para entrar, mas a gente não sabe qual vai ser esse terceiro zagueiro, porque a gente não tem uma amostragem de temporadas anteriores para saber quem é. Normalmente, quando não tinha à disposição os 3, jogava com 4 defensores. O Copete saiu, mas a linha de 5 contra o Barcelona é uma quase certeza. Vai ter um terceiro zagueiro, a gente só não sabe dizer quem. Os outros 2, por dentro, pelo centro de líbero, deve ser o Railo, que é o capitão, e pela direita o Valgen, né? O meio de muito esforço, mas pouca técnica. Já falei pra você, até quando joga com 4 meio-campistas são 3 volantes. Então, a prioridade é fechar a frente da área e, se der tempo, pensar em organizar um ataque. Talvez com a chegada do Pablo Torre, que é um jogador mais criativo, haja um pouco mais de toque refinado nesse meio. Quem fazia antes isso era o Darder, mas ele é muito mais de carregar a bola, recebe, vê um espaço e tenta correr e tenta puxar em velocidade. O Pablo Torre é de mais cadência, mais inteligência. Pode ser que ele consiga mudar a característica desse meio campo, mas é muito difícil imaginar que sozinho ele vai conseguir mudar completamente a maneira que um time ataca, especialmente na estreia do campeonato. Eu acho que a mesma dificuldade que eles tiveram temporada passada, eles terão pelo menos nesse início do campeonato. Vamos ver se há evolução tática do Mallorca posteriormente. E lá na frente, a tendência é que jogue o Muriqui. Se ele não tiver com condições físicas, o Larin. E se o Jacob Arrasate tiver sentido que em casa ele pode botar um pouco mais de poder de fogo em campo, os 2. Ambos são altos, fortes e fazem muito bem o pivô. Costumam levar vantagem nas disputas físicas. Vai ser muito importante aqui um jogo muito de alto nível por parte do Araújo. Afinal de contas, ele é o nosso zagueiro mais físico, é ele que vai ter que igualar, como fez na partida contra o Mallorca em Montjuïc temporada passada, é ele que vai ter que igualar o Larin, que além de forte é veloz, ou o Muriqui, que não é tão veloz, mas é mais forte. Beleza? É um time, portanto, voltado para perder de pouco, jogando em casa ou fora. Não tem grandes ambições ofensivas, mas que se conseguir um golzinho numa bola parada, que é a sua única jogada de verdadeiro perigo, tem muitos jogadores altos e muitos jogadores que cabeceiam bem. Se conseguir uma vantagem numa situação de bola parada, você vai ter muita dificuldade para correr atrás. No entanto, se acontecer o contrário, é meio caminho andado. O Mallorca não é o time da virada, o Mallorca é o time de estar perdendo de 1-0 e tá satisfeito com isso. Estamos perdendo só de 1-0 pro Barcelona, tá bom. 1-0 pros caras. Quando é o Barcelona do outro lado, o Mallorca sente que tá ganhando de goleada. Não é isso? Nas 2 partidas que aconteceram na temporada passada, o Mallorca foi amplamente dominado. O Barcelona, a gente já falou aqui, goleou na ida e deveria ter goleado na volta. Goleou no primeiro turno e deveria ter goleado no segundo. O que mostra que é um encaixe tático muito desfavorável para os caras. Eu sei que a gente tem a sensação de que, pelo fato do Barcelona jogar com a linha alta, é muito fácil contra-atacar. É só ter jogadores de velocidade, chutar a bola na costa dos zagueiros e eles vão ganhar. Mas não é bem assim que funciona. As equipes que conseguiram colocar o Barcelona em condição de desvantagem eram equipes de altíssimo nível no seu ataque, tinham jogadores muito inteligentes e de alto nível no seu ataque, ou naquela reta final em que o nível físico do meio-campo caiu, a pressão não estava mais sendo tão eficiente e até um jogador, sendo ele profissional de menor nível, se tiver espaço para pensar e tempo para achar o passe, ele vai criar perigo. A gente pode falar, por exemplo, da partida contra o Celta de Vigo. Contra o Celta de Vigo foi muito mais demérito do Barcelona do que o contrário. Mas as outras vezes em que o Barcelona sofreu, a gente teve um ataque adversário que tinha qualidade para gerar esse sofrimento. O Mallorca não tem essa característica. Não é à toa que, tanto na ida quanto na volta, o domínio amplo do Barcelona.
Quando o Barça pega essas equipes que se fecham dentro da própria área e que não tem uma proposta bem definida de contra-ataque, que jogam por uma bola, não jogam no contra-ataque, jogam por uma bola, não é a mesma coisa. Você pode ter um time como a Inter de Milão que se fecha, mas tem muitos mecanismos táticos para contra-atacar. Tem a ligação direta, tem a saída pelos alas, tem os zagueiros que se projetam no meio-campo como elemento surpresa. Tinha muito argumento tático a Inter de Milão para contra-atacar. E você compara isso com o Mallorca, que chuta a bola no centroavante, torce para ele ganhar no alto e segurar enquanto a gente tenta sair, para talvez cavar um escanteio e um zagueiro ir lá meter um gol de cabeça. Completamente diferente. Pro Barcelona, essas equipes que se defendem com pouca clareza do que pretendem fazer quando recuperam a bola, o time está 100% montado para dominá-las. A vantagem no encaixe tático é muito favorável ao Barcelona e a diferença técnica também favorece o clube catalão. Tudo bem? No entanto, é óbvio que existem cuidados que o Barcelona tem que tomar, existem qualidades, jogadores de bom nível no time adversário que a gente tem que observar. E se você me acompanha há mais tempo, você sabe qual é a seção do vídeo que a gente vai chegar agora. É o momento em que a gente elenca as 3 principais ameaças do nosso adversário na seção top 3 dos caras. No top 3 dos caras, a gente simplesmente pega os 3 melhores, ou pelo menos os mais importantes no contexto que vai se apresentar a partida, e elenca eles em ordem de importância, sempre convidando você, se quiser, a discordar ou concordar nos comentários. Mas quando eu faço esse top 3 dos caras, eu já vou logo te adiantar. Não vai ter nenhum atacante. Vai ter um meio-campista, um zagueiro e, obviamente, o goleiro. Porque é um time que vai brigar muito para não sofrer gols. Contra um ataque como é o do Barcelona, vai precisar de milagres defensivos para que esses gols não aconteçam com abundância, e também vai precisar de ter um pouco de controle da bola quando tiver oportunidade no meio de campo, para esses defensores poderem descansar e, quem sabe, puxar um contra-ataque ou a bola parada, que o Vitor Sérgio Rodrigues gosta de chamar de bola vadia. Fica aí a minha homenagem pro VSR, não é isso? Para mim, o terceiro lugar nesse top 3 dos caras, Pablo Torre. Acabou de chegar. Talvez ainda não esteja tão bem inserido nessa equipe quanto estará daqui a 10 partidas, daqui a 10 semanas, mas já é disparado pelo que a gente viu dos jogadores do Mallorca e do Pablo Torre quando atuou pelo Girona e pelo Barça. O de melhor nível técnico nesse meio-campo. É um jogador que tem a cadência, que tem a criatividade e que não tem medo de arriscar, chuta bem, busca os passes difíceis, tem visão de jogo, é um homem que o meio-campo do Barcelona vai ter que ter muito cuidado para não deixar a bola chegar nele. Comparado aos meio-campistas que o Barcelona tem, ele estava um degrau abaixo e por isso foi negociado. Mas isso não significa que não seja perigoso, não significa que se você der a ele espaço e tempo, ele não vai te machucar. Ele não é o Einstein, mas se você der para ele espaço e tempo, ele faz coisas mágicas. Ele traz algo novo. Ele inventa fórmulas matemáticas que podem fazer a sua defesa ter grandes problemas dentro de uma partida de futebol. Então, sem dúvida alguma, cadenciando o jogo, controlando a posse e sendo a válvula de criatividade nesse meio-campo, o Pablo Torre tem que estar no top 3 e eu coloco ele em terceiro lugar. Em segundo lugar, para mim, o capitão Antônio Railo. É um jogador alto, forte. Talvez, não que ele tenha um altíssimo nível técnico, não estamos falando de Inigo Martínez, de Christensen, de Cubarsí, mas ele tem um passe para a média dos defensores do Mallorca um pouco acima. Ele consegue ser a principal válvula de escape nesse passe curto para o volante, mas principalmente ou é ele ou é o goleiro que dão o chutão. E lembra que o chutão não necessariamente é uma bola numa zona aleatória. Existem treinamentos para o chutão. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. O centroavante não está ali naquela posição esperando o lançamento por acaso. Foi treinado. E quem treina os chutões é o Railo. É ele que joga a bola na direção do Larin para ver se ele consegue arrumar alguma coisa, quem sabe cavar uma falta.
É ele que joga a bola na direção do Muriqi, que foi 2 temporadas atrás. Na passada não, porque teve muitos problemas médicos, né? Teve muitos problemas físicos. Mas 2 temporadas atrás foi o jogador que mais ganhou duelos aéreos em todo o Campeonato Espanhol, sejam eles ofensivos ou defensivos. O Muriqi, no quesito bola aérea, ele tem um tempo diferente, ele é alto, ele é forte, ele consegue se impor, e é nessa casquinha ou no peito do centroavante para fazer o pivô que o Railo busca a maioria dos seus chutões, e durante a partida isso vai acontecer muito. A gente vai precisar do Ferran, que é quem deve ser o camisa 9 titular para esse jogo, fazendo a pressão para não permitir que o Railo tenha a oportunidade de esperar o melhor posicionamento do centroavante para meter essa bola no peito ou na casquinha e a partir dessa pressão facilitar a vida do Cubarsí ou do Araújo, quem quer que esteja em cima dele naquele lance, tá bom? Se o Mallorca quiser sair vivo do confronto, eu não digo nem pontuar, mas pelo menos não ser humilhado na frente do seu próprio torcedor, ele vai precisar muito de uma jornada mágica, de uma jornada inspirada do Antônio Railo. Pela liderança, pela responsabilidade de fazer essa bola longa, mas principalmente por ser o líder da defesa. É ele o líder de cortes da defesa do Mallorca. Foi pelo menos na temporada passada, e imagina-se que quando o Barcelona tiver a oportunidade de finalizar, ele é que tem que botar o pé para não permitir. Os outros vão precisar muito da liderança do seu capitão. Por isso, no nosso top 3 dos caras, ele aparece em segundo lugar. E como você já poderia imaginar, num jogo desse, de retranca, de torcer para não tomar um gol, porque senão já sai o segundo, de jogar no 5-4-1, sendo que desses 4, 3 são volantes, não pode ter outro protagonista, não pode estar em primeiro lugar outra figura que não seja o goleiro. E principalmente quando esse goleiro vem de uma atuação mágica contra o Barcelona. Se o Mallorca quiser não passar vergonha na frente do torcedor, repito a frase que já falei para o zagueiro, vai precisar que o Léo Roman jogue exatamente o que jogou em Montjuïc, aonde ele saiu dali batendo recorde de defesas em uma única partida do Campeonato Espanhol, desde que se começou a fazer essa estatística. Pegou muito entre defesas que ele conseguiu fazer tranquilamente e milagres de chutes a queima-roupa. Ele conseguiu um número muito expressivo, teve uma participação muito importante naquela partida e vai precisar repetir isso para manter o Mallorca vivo na disputa. Porque o Barcelona vai criar oportunidade. O Barcelona vai ter chance. O Yamal vai chutar. O Ferran vai ter oportunidade. O Rafinha vai chutar. Fermín vai chutar. O Pedri vai se apresentar. É um time que tem muito argumento ofensivo para você imaginar que é possível pará-los. O que você consegue fazer é atrasá-los. E para atrasar, o Léo Roman vai ter que jogar o jogo da vida. De novo. Em Montjuïc não foi o suficiente para segurar um ponto. Foi 1-0 para o Barcelona. Mas, repito, 1-0 contra esse Barcelona, para o Mallorca é goleada. Para eles está ótimo. Perdemos só de 1-0? Que bom. A maioria dos nossos jogadores não está registrado. Nós ainda estamos tentando acertar o time. Não tivemos uma pré-temporada muito longa. Não tivemos oportunidade de testar o Pablo Torre em uma partida competitiva. A gente já estreia contra o Barcelona, é para perder mesmo. Mas para perder com dignidade, o Léo Roman vai ter que ser importante. E por isso, ele está em primeiro lugar aqui no nosso top 3 dos caras da análise pré-jogo do Blaugrana brasileiro. Beleza? A gente já está se encaminhando para o fim do vídeo. Você que está ficando até aqui, vou te fazer um lembrete. Não esquece de curtir, se inscrever e hypar, mas ainda tem uma sessão faltando. Não vai embora ainda. Ainda tem uma sessão faltando. Afinal de contas, olha aí. Olha aí, ó. Olha a sirene da polícia. Eles estão atrás de mim, porque deveria ser crime trazer tanta informação assim num vídeo. Mas então, continuando aqui. Você quer saber a escalação do Barcelona. Inscreve ou não inscreve o Rashford? Quem é que vai jogar? O Lewandowski está lesionado. Quem vai ser o titular? E o Dani Olmo volta? E a briga na lateral direita do Eric Garcia com o Koundé? Então, calma, torcedor. Eu vou trazer para você a provável escalação do Barcelona para essa estreia. E depois que eu elencar todos os nomes, a gente vai tentar comentar as escalações ou as escolhas do Hansi Flick que levantavam, que suscitavam alguma dúvida. Vamos lá?
No gol, Johan Garcia. Na defesa, Koundé, Cubarsí, Araújo e Baldé. No meio-campo, De Jong, Pedro e Fermin. E no ataque, Rafinha, Ferran e Yamal. Só um lembrete, essa daqui não é a minha escalação, não é a escalação que eu faria, é a nossa tentativa de adivinhar a escalação que o Hansi Flick vai fazer. Então eu não estou falando o que eu faria, e sim o que o técnico alemão deve fazer nesse sábado de estreia pelo Campeonato Espanhol. Então eu não escalaria o Araújo, eu escalaria o Christensen, o resto eu provavelmente repetiria, mas a gente vai tentar aqui abordar algumas dessas escolhas que você pode estar se perguntando. Será que vai ser essa mesmo? Ou então, até acho que vai ser essa, mas não concordava. Vamos tentar entender aqui. Johan, Cubarsí, Baldé, De Jong, Pedri, Rafinha e Yamal, tem dúvida, né? Titulares absolutos, ninguém nunca duvidou que eles estariam nesse jogo. Mas o Koundé, algumas pessoas levantaram a possibilidade do Eric Garcia ser titular nessa estreia, até pelo fato dele ter sido titular contra o Como e o Koundé ter entrado no segundo tempo muito desligado, mas eu ainda acredito que o francês tem muita moral pelo que fez na temporada passada, e apesar de eu não descartar a possibilidade dele perder a posição em algum momento, se o Eric Garcia continuar evoluindo e ele não se espertar, e ele não tomar tenência, e ele não se manter, se ele não se mantiver concentrado 100% dos treinos, 100% das partidas, eu acho sim que ele pode perder a posição, mas ainda não perdeu. Para a estreia, eu aposto no lateral francês como titular. O Araújo, eu já falei, para mim a dupla tinha que ser Cubarsí e Christensen. E eu falo não só pelas falhas nas Champions, eu falo principalmente por uma questão de característica. Eu acho que o Christensen, ele mantém a linha de raciocínio da defesa entrando no lugar do Inigo. O Araújo muda a característica. Ele não tem uma boa qualidade de passe, ele é um zagueiro mais físico do que inteligente, tem as falhas na Champions que machucaram muitos torcedores, mas não é isso que eu estou avaliando. Eu iria com o Christensen, mas o Flick deixou claro na partida do Joan Gamper. O Araújo foi capitão e titular, e o Christensen só entrou nos últimos 20 minutos do segundo tempo. Então a sensação que dá é que o Flick não está na dúvida, ele já escolheu, é o Araújo. Pelo menos para o começo da temporada. E o que eu falei do Koundé eu repito. Apesar dessa ser a decisão de momento, eu não descarto que isso mude com o tempo. No caso do Fermin, eu ainda acho que o Dani Olmo é titular, mas como ele teve problemas para treinar ao longo da semana, não participou da partida contra o Como, e os médicos dizem que ele está 100% para jogar, mas ele não pôde treinar com a mesma intensidade que o Fermin nas últimas semanas, o Hansi Flick vai levar isso em consideração e vai colocar o andaluz para jogar. E o Ferran, Lewandowski lesionado, Rashford sem garantia de que será inscrito. Talvez amanhã essa informação mude, mas enquanto gravo esse vídeo, o Rashford não está inscrito e nem tem garantia que será inscrito a tempo da estreia. Para as próximas rodadas sim, mas na estreia ainda não. Então, mesmo que o Flick não quisesse, era o Ferran que ele tinha como opção. E eu acredito sinceramente que o Ferran hoje, como reserva do Lewandowski, está à frente do Rashford. O Rashford para as pontas está à frente do Ferran, mas para a reserva do Lewandowski o Ferran está à frente do Rashford, até por já ter sido testado na temporada passada. Acho que aqui não. Eu acho que aqui o Lewandowski ele vai acabar sendo titular a temporada inteira, mesmo que ele passe por oscilações, a não ser que seja algo muito brutal, fazer um gol em 10 jogos, talvez ele perca a vaga, mas quando ele tiver as oscilações, o Hansi Flick vai dobrar a confiança nele, porque, cara, não tem comparação, né? Estamos falando de, se não o melhor, um dos melhores centroavantes dos últimos 15 anos, né? Um dos melhores camisas 9 dos últimos 15 anos. E por mais que a gente confie na recuperação do Rashford e que a gente reconheça o nível apresentado pelo Ferran, o Lewandowski está num patamar completamente diferente. Então, salvo algo catastrófico, repito, 10 jogos, fazer um gol, ele vai ser o titular do Barcelona nessa temporada, mas para essa partida de estreia não está disponível, vem El Tiburón, Ferran Torres. Beleza? Só o que está faltando para a gente encerrar o nosso vídeo é a minha aposta no placar. Eu aposto 3-0. Eu acho que não vai ser um 3-0 fácil. Sabe aquele 3-0 que com 20 minutos tu já meteu o terceiro gol e tu fica só tocando a bola esperando o jogo acabar? Não acho que vai ser assim.
Eu acho que vai ser um 3-0 construído a duras penas. O primeiro gol vai demorar para sair, mas no segundo tempo a gente vai conseguir fazer mais 2. No primeiro tempo vai demorar para sair o primeiro, mas no segundo tempo vão sair mais 2. 3-0, uma boa estreia para o Barcelona e com clean sheet, que é o cenário propício para isso. Não tomar gol do Mallorca, a gente repete, né? Foi o terceiro pior ataque de La Liga. Não é um gigantesco mérito, mas já é um primeiro passo para um Barcelona remodelado, que vai ter uma evolução defensiva para continuar e, quem sabe, dessa vez confirmar o seu favoritismo em todas as competições. Para mim, 3-0, construído a duras penas, um gol no primeiro tempo, 2 gols no segundo. E de quem serão os gols? El Tiburón, Lamine Yamal e Rafinha. Um de cada do ataque titular. Se eu acertar tudo isso, tu tá devendo um pix pro pai, né? Porque aí só faltou eu te dar o número da loteria. Beleza? Todas as informações que eu tinha para compartilhar com vocês já foram compartilhadas. Então, vamos nos caminhar para o encerramento desse vídeo. Lembrando que se você ficou até o final é porque gostou, então não esquece. Curte, se inscreve no canal, hypa, ativa as notificações. Se você não quiser perder nenhum vídeo que a gente posta, é só clicar no sininho. Você fazendo tudo isso de graça, você está me ajudando a crescer e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, eu me despeço. Aquele abraço e até o próximo vídeo.